A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema A Paz em Família, pelo expositor Maxwell Pinheiro, da Associação Cristã Espírita Nazareno. Olá, companheiros da Casa Espírita Irmã Nilza e Amor. Que o nosso carinho encontre o coração de todos os companheiros que militam nessa casa, principalmente que o tema da noite de hoje, que a paz em família possa tocar os nossos corações e revermos a nossa disposição dessa procura dessa paz tão necessária. E que juntos possamos, com os mentores espirituais da casa, com os espíritos mais experientes que nós, fazemos as reflexões. E que essas reflexões possam calar fundo nos nossos corações, para que juntos possamos, bem juntos, abraçados uns aos outros, entendermos a mensagem de Jesus, entendermos a mensagem que nos liberta da nossa ignorância e possamos realmente construir essa paz que começa no lar, como vão nos ensinar os amigos espirituais. Então, para darmos início às nossas reflexões, nós escolhemos uma página do livro Luz no Lar, é uma mensagem de Emmanuel, que tem como título Paz em Casa. E nós vamos então ler essa mensagem de Emmanuel, através da psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier, para podermos ter entendimento de que paz tão necessária nós temos de construir no lar. Então, está lá uma anotação de Lucas, no capítulo 10, versículo 5, em que Lucas fala assim: em qualquer casa onde entrares, dizeis antes, a paz seja nesta casa. E Emmanuel vai nos ajudar a ter o entendimento dessa mensagem de Lucas. E o Emmanuel começa: compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer antes de tudo ao entrarmos numa casa, a paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, urge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetre o clima dos teus afeição de inimigo familiar. No limiar do ninho doméstico, urge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus afeição de inimigos familiar. Se alguém está fora do caminho desejável ou te desgostam, arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações, recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não movas objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Emmanuel. Então, com essa lembrança de Emmanuel, nós vamos fazer a nossa prece e rogar a espiritualidade amiga que nos auxilie e que nos intua, Senhor, para que nós possamos chegar mais próximos do entendimento e das reflexões do estudo dessa noite. Que todos nós que estamos unidos em Teu nome, nós possamos, Senhor, de uma vez por todas, não perder essa oportunidade de estarmos reunidos debaixo do mesmo teto,
com os espíritos que escolhemos, Senhor, no planejamento reencarnatório para estarmos juntos nessa reparação de amor. E agora compreendemos, Senhor, que não pode acontecer essa reparação e essa reconciliação se não estivermos pacificados por dentro. Se não estivermos, Senhor, construindo essa paciência que é a ciência da paz, para que pacifiquemos e termos paciência com as diferenças debaixo do mesmo teto. Termos reconhecimento, Senhor, que agora, com os teus ensinamentos, com o teu evangelho de luz, possamos construir a paz que começa em nós. E como recomendou Jesus, que ao batermos na porta do nosso coração, do nosso lar ao entrarmos, que a paz esteja nessa casa, que a paz esteja nesse ambiente e que ela possa começar por nós, Senhor, reconhecendo que na nossa intimidade pacificada nós possamos construir a paz do companheiro que está debaixo do mesmo teto. Muito obrigado, Senhor, nos favoreça a reflexão, nos favoreça o entendimento dessa mensagem e que essa mensagem, Senhor, possa ser a lembrança dos nossos compromissos que assumimos através do nosso planejamento reencarnatório da construção do lar através dos laços consanguíneos. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Abençoa os nossos propósitos. Abençoa a nossa vontade, Senhor, de agora, com a doutrina espírita, que é o consolador prometido pelo teu amor, e que o entendimento e o bom senso iluminem a nossa razão, para que a nossa razão iluminada possamos dizer muito obrigado, Senhor, porque agora estamos compreendendo a tua lei de amor, estamos começando a entender, Senhor, a lei que nos nutre, a lei que nos alimenta. Fica conosco e que em nome dos espíritos amigos que sustentam a casa, que em nome desses mensageiros do bem, nós possamos dizer obrigado, Senhor, por iniciarmos as reflexões da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, companheiros, nós vamos iniciar as nossas reflexões, buscando, como sempre, o auxílio dos espíritos mais experientes que nós, que estão à nossa frente anos-luz, que já viveram tudo que nós estamos vivendo e viveram na intimidade e vêm nos capacitar, e vêm nos qualificar, vem nos espiritizar e nos humanizar para que nos tornemos espíritos humanizados, espiritizados e qualificados para entender aonde nós estamos colocados, aonde Deus nos plantou como semente de amor e aí, debaixo desse teto, do lar, que nós possamos frutificar. Que a nossa semente só pode frutificar, que a nossa semente só pode dar flores e frutos se for na terra do nosso lar. Não adianta nós queremos pegar essa semente e colocar em outro lar, em outro terreno, porque foi aqui que o Senhor nos colocou. Foi com esses espíritos que nós temos agora a possibilidade de construir essa paz tão necessária. E é aqui que nós vamos construir a virtude, aonde o Senhor nos colocou. Então, muito obrigado, Senhor, ter nos colocado nesse lar, com esses companheiros que estamos ligados pelo laço consanguíneo, mas sabemos que a reencarnação é a grande oportunidade de reparar através da paciência, Ter paz, diz o Espírito, que é a ciência da paciência. Ter paciência com a diferença, ter paciência com os companheiros que estão debaixo do mesmo teto, mas têm a sua própria forma de pensar, a sua forma de entender, a religião que ele provém e tudo aquilo que está dentro do planejamento reencarnatório dele. Mas isso não significa que nós devemos nos odiar, que nós devemos estar brigando e fazendo da nossa casa uma verdadeira praça de guerra e de violência. Como diz os Espíritos, se formos violentos dentro de casa, possamos violentos lá fora também. Então vamos lá. O Consolador Emmanuel, Consolador, o livro que é cabeceira, livro de cabeceira de todos nós, que estudamos a doutrina espírita, que, como disse Joana, que estamos nos qualificando, espiritizando e nos humanizando para entender essa doutrina tão consoladora e tão amiga, que nos sustenta e que nos alimenta, graças a Deus. E na pergunta 175, perguntaram a Emmanuel, e Emmanuel vai nos responder com a experiência que ele tem.
O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra. O Instituto da Família é organizado, nós perguntamos a Emmanuel, no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? E Emmanuel vai nos responder. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúne-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real, de paz real e definitiva. Preponderam nesse Instituto Divino os elos do amor, fundido nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os laços, igualmente os ódios, as perseguições do pretérito obscuro, a fim de que se transfundirem de solidariedade fraternal, com vistas ao futuro. Nas dificuldades provadas em comum, nas dores, nas experiências recebidas, na mesma estrada da evolução redentora, que se olvidam, que se esquecem as amarguras dos passados longínquos, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressão regeneradora e santificante. É aqui, debaixo do nosso teto, no nosso lar, que nós vamos reconstruir, nós vamos reformular através da ciência, da paciência, construindo essa paz de entendimento que agora, sobre a lei de causa e efeito, fizemos um planejamento reencarnatório com espíritos que nós desviamos em encarnação passada. Espírito que nós temos dívidas morais com esses espíritos. E a construção da paz, da paciência, com as diferenças, vai ter muito de entendimento da lei de causa e efeito. Nós não podemos analisar os efeitos sem na causa. Por que nós estamos reunidos exatamente com esses espíritos pelo nosso consanguíneo? Por que eu tenho que ter essa paciência com ele? Porque é através desse amor colocado em ação, que também a paciência é uma das virtudes do amor colocado em ação, é que eu vou começar a reconstruir, a reformular esses nossos compromissos de desafeto de encarnação passada. E se nós não entendermos, né, que temos a família, está lá no livro no Evangelho, fala, né, a família espiritual, né, que são a família pelo laço do espírito, de simpatias espirituais, e os espíritos que são pelo laço consanguíneo, que Joana de Ângeles nos chama muitas vezes de inimigos queridos. Aqueles que estão debaixo do mesmo teto, que devemos amar, não é como Jesus nos amou, cumprindo os nossos deveres de ter paciência com os espíritos que estão ao nosso lado. E agora sim, eu entendo o Senhor, porque é diferença, porque é discórdia, porque esse impulso agressivo com o outro, porque que nós olhamos tanto com desconfiança um com o outro, porque não acreditamos tanto um no outro, porque foram construções de encarnações passadas, que agora, através do laço consanguíneo, nós possamos reparar esses nossos equívocos. Então, vamos continuar pedindo socorro aos amigos espirituais, e dessa vez nós vamos falar com Joana de Ângeles. Desculpa, no livro SOS Família, e ela tem como título dessa página, no livro SOS Família, Cristo em Casa. Vocês podem consultar, se depois quiserem, ver essa bibliografia que nós recolhemos, que são os Espíritos nos ensinando a construir essa paciência. Contrapondo-se à onda crescente da loucura, que irrompe, avassaladora de toda parte, e domina penetrando os lares e os destroçando, o Evangelho de Jesus abre larga faixa para a esperança, facultando a visão de um futuro promissor, onde os desassossegos do coração não terão ensejo de medrar. Agora, com o Consolador prometido, com o Evangelho esclarecedor, que a doutrina espírita é esclarecedora, né, trabalha os nossos sentimentos e a nossa razão, o nosso bom senso, nós vamos reconstruir. Não é? Contrapondo-se a onda crescente de loucura que irrompe a avassaladora. O Evangelho abre larga faixa para a esperança. Agora temos certeza,
através da esperança, que podemos modificar esse quadro através dessa reparação, desse entendimento no lar. As sementes luminosas da boa vontade, as sementes luminosas de uma vontade sincera, da boa vontade, plantadas, olha só, plantar, essa semente plantada onde o Senhor nos colocou. Na intimidade do conjunto familiar, desdobra-se em embriões de amor que enriquece os espíritos de paz. Então, nós vamos como embriões, né? Com esses sentimentos inatos, em semente de amor, nós vamos agora fazer com que esse semente brote, que comece a criar energia saudável para enriquecer o espírito da paz. Foi esse adubo da paz, foi esse adubo da paciência que fez com que essa semente do amor começasse a germinar debaixo do mesmo teto. E continua Joana. A mensagem do reino de Deus, cada semana, na família, representa remédio, já que somos espíritos doentes, estamos encarnados no hospital, que é o planeta Terra. A mensagem do reino de Deus, cada semana na família, representa remédio valioso, que consegue recompor as distonias psíquicas, aquelas que jazem anestesiadas sob o jugo de forças utrizes e vengadoras de existência pretéritas. Começamos a romper a casca da nossa ignorância anestesiada pelos nossos hábitos e pelos nossos vícios de encarnação passada. No reduto familiar, raramente fecundam a conversação. Olha só, fecundar, germinar. Nós não construímos essas conversações edificantes, o entendimento fraterno, a tolerância, a paciência geral, o amor desinteressado. Nós não podemos construir a paciência sem a tolerância geral e sem o amor desinteressado, em que o ego tomava parte das nossas decisões. Agora o ego está sendo vencido pelo amor e pela nossa razão iluminada. Nós não estamos agora encarnados como pai ou como mãe para impor nenhum tipo de... e sim amar. E respeitando e tendo essa paciência com aqueles que foram colocados do nosso lado, porque foi escolha nossa. Nós fizemos esse planejamento. Em razão disso, o desrespeito, graça. A revolta se instala, a indiferença insiste e a aversão assoma. Em razão dessa falta de tolerância, dessa falta de entendimento fraterno, toda essa aversão vai acontecer. Toda a indiferença vai insistir em ficar dentro de cada um de nós, estimulando os desajustes que se encontram inatos nos grupos da consanguinidade. É instintivo em nós, dentro do grupo consanguíneo, nós sermos estimulados ainda pelos desajustes de encarnação passada, conspirando poderosamente contra a paz no lar e a felicidade dos homens. Conspiram. Esses hábitos, esses vícios conspiram contra a necessidade da nossa paciência, da nossa pacificação. Cristo, porém, quando se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. Cristo no lar, o culto do Evangelho no lar, significa comunhão de esperança com o amor. A sua presença produz sinais evidentes de paz. É verdade. E aqueles que antes experimentavam repulsa pelo ajuntamento doméstico, que nós consideramos um ajuntamento doméstico, começamos a descobrir sintomas de identificação, necessidade de auxílio mútuo. Olha que esclarecimento de Joana. Conseguimos identificar no outro aquilo que nós temos em nós. Quando nós apontamos um defeito do antes querido, que vai criar violência, distonia, revolta, brigas desnecessárias, e estamos apontando o erro, agora nós vamos descobrir que esse ajuntamento doméstico, ele aconteceu porque o nosso clima, o nosso magnetismo, né? O nosso magnetismo de erros e equívocos, nós nos atraímos um para o outro.
debaixo do mesmo teto. Então ele está colocado ali porque o meu defeito é o dele, a minha dificuldade é a dele é a minha. Então, com isso, nós vamos ter paciência. Porque os Espíritos falam que nós só apontamos o erro do outro porque nós temos ele dentro de cada um de nós. Não é isso? Então, nós vamos agora, com a presença de Jesus, produz sinais evidentes de paz. Com Jesus em casa, acende as claridades para o futuro. Acende, a iluminar as sombras que campeiam desde agora. Abre o livro da vida e medita nos ditos do Senhor, pelo menos uma vezinha na semana, entre aqueles que vivem contigo em conúbio familiar. Mergulha a mente nas suas lições, embriaga, preenche o perispírito, essa esponja ressequida, preencher, embriaga, né? Preenche, embriaga o espírito na esperança, sobre a água lustral da fonte viva, generosa e abundante. Esquece os painéis tumultuados que são habituais e marcha na direção da alegria. Vamos preencher o nosso perispírito, porque o perispírito ressequido de amor é uma esponja e ele nos oferece a água, fonte da água viva, que nos esclarece, que nos orienta, que nos dá rumo para que nós possamos ter essa esperança, essa certeza que podemos construir essa paz. Essa paz não vai depender de situações de fora. Não adianta nós fazermos um balneário, ir para a praia, irmos para qualquer lugar, para um monte, através da paz, porque se você não tiver no teu íntimo, para onde você for, você vai ser violento. Não é um ambiente externo favorece, mas não é primordial. Exige de cada um de nós a construção na nossa intimidade debaixo do mesmo teto. Para poder sermos pacíficos lá fora, temos que ser pacíficos dentro do lar. Faze do teu santuário, onde se possa esperar o aroma da felicidade e fluir o néctar da paz. O néctar da paz. Sobre o dossel das estrelas no passado, o Senhor, enquanto conosco, Jesus, enquanto conosco, vivendo conosco, instaurou nos lares humildes dos discípulos o convívio da prece, nos ensinando que debaixo do mesmo teto, no convívio da prece, na conversa, na palestra edificante, inaugurando a era da convivência, conviver pacífica, da discussão produtiva. Olha só, é uma discussão que não vai gerar violência, é uma discussão que vai gerar paz. Discutir, respeitando, e nós vamos construir a paz, porque a gente entende que discussão é para gerar violência. O meu personalismo, eu penso desse jeito, o outro pensa do outro jeito, e fazemos do nosso culto do lar uma verdadeira batalha de personalismo, querendo entender mais o evangelho que o companheiro, de intercâmbio com o mundo excelso. Sob o dossel das estrelas, no passado, quer dizer, sob a luz das estrelas, no lar, o Senhor, enquanto conosco, instaurou nos lares humildes do discípulo o convívio da prece, da palestra edificante, inaugurando a era da convivência pacífica, da discussão produtiva, do intercâmbio com o mundo excelso. Naquela noite, Simão Pedro tinha o coração amargurado e entristecido. Numa das noites, no livro de Ney Lúcio, né, nós vamos ver os diálogos que Jesus travava com os discípulos, que é o mesmo que nós hoje somos os Pedros, né? Nós somos o Tiago, nós somos o Judas, nós somos as Maria de Magdala, nós somos todos aqueles espíritos que estavam com Jesus na época. Não é? As mesmas dificuldades morais que nós queremos falar. Não somos os mesmos espíritos, mas as mesmas dificuldades morais que Pedro tinha. E essa dificuldade que Pedro vai
conversar com Jesus, é a mesma dificuldade nossa. Vamos perceber o diálogo que Jesus trava com Pedro e vamos ver se não é a mesma dificuldade nossa. Naquela noite, Simão Pedro tinha o coração amargurado e entristecido. Na noite de um culto do Evangelho no lar, junto com os discípulos, Pedro trazia o coração amargurado e entristecido. Aborrecera-se com parentes rudes e de difícil trato. Porque na nossa casa, além dos laços consanguíneos, né, tem aqueles parentes que convivem conosco muitas vezes, que são afilhados, que são primos, né? Porque na época de Jesus era uma família patriarcal e debaixo do mesmo teto viviam vários parentes, né, pelo laços consanguíneos. Mães eram primos, irmãos, tios, tias, todo mundo vivendo debaixo dessa lei do patriarcado. O velho tio o acusara de dedapilar os bens da família e um primo o ameaçara de bofetear. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Procurou o mestre e desabafou. Ao término de longo relato, o mestre indagou: que fizeste, Simão, ante a conduta dos teus familiares incompreensível? Vamos colocar aqui, né? Incompreensivos, violento, austero contigo. O que fizeste, Simão, já que me conheces? É essa a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Nós temos um convívio íntimo com Jesus através da doutrina espírita, através do Consolador. O que fazemos? O que fizeste, Pedro? Reagi, não é? Como devia, Senhor. Respondeu apressadamente: coloquei cada um no seu lugar. Olha a violência, gerando violência. Anunciando em alto e bom som a más qualidade que são portadores. Vejam só. Nós nos amamos de sentimento de indulgência, né? A maior caridade que nós podemos fazer, que Jesus nos ensina, é a benevolência, a indulgência e o perdão. E a indulgência não é nós lembrarmos o lado defeituoso da pessoa. Elas têm, mas a indulgência também lembra o lado bom da pessoa. Se nós não usarmos de indulgência, nós vamos ter o mesmo comportamento que Pedro. Coloquei cada um no seu lugar, anunciando em alto e bom tom as más qualidades de que são portadores. Como dizer, se estão me acusando disso, eu também vejo em vocês aquilo. E começa a violência, começa o desentendimento. Meu tio, continua Pedro, é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso quanto mais. É o que nós fazemos, nós somos os Pedros, fazemos isso com os nossos parentes. Provei perante numerosa assistência, igualzinho a cada um de nós, né? Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas. E não me arrependo do que fiz, disse Pedro, de forma veemente. Jesus olha para a gente, compassivo e doce. O mestre refletiu por longos minutos e falou calmamente, pacientemente, construindo essa paz dentro de cada um de nós. Pedro, o que faz, Jesus vai usar um exemplo importante para todos nós. Pedro, o que faz um carpinteiro na construção de sua casa? Trabalha naturalmente, respondeu o discípulo ainda um pouco irritadíssimo. Ah, meu Deus do céu. Com o que? A paciência de Jesus. Tornou a perguntar ao celeste amigo. Usando ferramenta, disse Pedro, sem entender onde o mestre pretendia chegar. Após um breve momento de silêncio, olha só, silêncio, não brigou, não maltratou, não chamou a atenção de Pedro de maneira violenta. Após um breve silêncio, convidando através da prece que a paz entrasse naquele ambiente, para que Pedro pudesse entender, Jesus continuou. Aí Jesus continua. As pessoas com as quais vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino de Deus em nós mesmos. Lindo demais.
as pessoas, os espíritos que estão debaixo do mesmo teto, na terra, são os primeiros, mais importantes, que eles que são os instrumentos. Não adianta ir lá para fora para conquistar a paz, porque é debaixo do mesmo teto que vai haver o exercício da construção da paz, o instrumento. Assim como se usa instrumento para construir uma casa, não é? Esses companheiros que vêm também são ferramentas, são instrumentos que vão nos ajudar à edificação do reino do céu, aonde? Em nossa intimidade, em nós mesmos. Não é isso? É isso que Jesus está falando. Simples e assim, claro e objetivo. E continua Jesus. Os parentes difíceis, na maioria das vezes, olha só, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da nossa reforma íntima. É no lar, debaixo do mesmo teto, que esses espíritos que estão encarnados conosco através do laço consanguíneo são as ferramentas que vão nos ajudar a construir a paz na nossa reforma íntima. E continua Jesus. Em todas as ocasiões, o ignorante das leis de Deus, que está debaixo do mesmo teto, representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. É isso. O ingrato é um meio, é uma ferramenta de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Olha só a clareza e a capacidade de Jesus de nos capacitar. Não é isso? De nos qualificar. De entender que o mal, que está debaixo do mesmo teto que nós apontamos no outro, é um desafio que nos obriga a ser bons. Só vamos ser bons se o mal estiver perto de nós. Só vamos exercitar o perdão se tivermos a ingratidão dentro de cada de nós. Quanto de nós, né, fomos ingratos com os nossos pais, agora estamos recebendo as mesmas ingratidões dos filhos, para poder exercitar o perdão. Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos cheios de questionamento, acrescentou serenamente: se não ajudamos o necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos distantes? É o que nós fazemos na casa espírita. Nós usamos da contramão, somos convidados para ir lá fora, auxiliar, que são realmente ferramentas que nos auxiliam a crescer, mas as verdadeiras ferramentas estão perto de cada um de nós. E Jesus te pergunta com toda a clareza, companheiros, prestem atenção: se não ajudamos ao necessitado de perto, amar ao próximo como a nós mesmos, como auxiliaremos os aflitos que estão distantes? E continua ele: se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagramos a Deus que está no céu? Se não amamos a quem está perto, como poderemos falar de amor que é Deus que está no céu, que está diante de nós? Não é isso que aprendemos? Como falar de amor para quem está fora, se não falamos de paz e amor para quem está próximo de nós? Que respira conosco a mesma atmosfera de paz que nós devemos construir. Porque quando os espíritos consanguíneos começam a respirar a paz íntima que está em você, você emana, através do teu magnetismo, essas energias pacificadoras. E quem chegar perto de você vai respirar magneticamente as energias que você emana. É isso, nós somos espíritos que emitimos magnetismo, que emitimos energias. E a paz é uma construção íntima que vai refletir no nosso magnetismo. Depois dessa pergunta, pairou na modesta sala um expressivo silêncio e ninguém ousou a interromper. Ninguém ousa a interromper a voz do amor. Experimentemos, façamos o culto no lar e deixamos que o livro da vida, que é o Evangelho, abra e deixa Jesus falar através do seu Evangelho.
Esse amor vai penetrar dentro do lar e vai ser uma luz que vai clarear as trevas da nossa ignorância. E vai fazer com que nós começamos a respirar um ar novo. E que esse ar sendo respirado vai trazer novamente aquela empatia que devemos ter um com o outro, ser empáticos um com o outro. E continua, os amigos espirituais, continua. A família constitui a mais notável de aprendizagem nas atividades de renovação espiritual. A família constitui o núcleo mais notável de aprendizagem nas atividades da renovação espiritual. Não podemos construir o amor e a paz senão debaixo do núcleo familiar. Desculpe, companheiros. Então, nós temos que ter o entendimento para construir as virtudes, principalmente da paciência, para conseguir a paz, é debaixo do mesmo teto. Busquemos não agredir com palavras agressivas ou com silêncios gelados. Às vezes nós silenciamos, mas são silêncios gelados. Gelados são silêncios da indiferença. A indiferença é um gelo. Você fica indiferente olhando para o outro com um olhar de superioridade, né? De uma autoridade que nós não temos. Quando nós nos agredimos, né, com palavras, nós olhamos com indiferença, coitado, é um infeliz. Essa é o gelo da indiferença. Aqueles que estão à nossa volta na luta doméstica. Ser indiferente, se sentir melhor do que o outro dentro do lar, é um gelo, é um silêncio gelado. Como que se nós falássemos, o que é que adianta eu fazer o culto? Ninguém está entendendo nada. Eu é que sou o sabichão da casa, eu é que entendo o evangelho. Isso são indiferença. Você não fala, mas pensa. Você não fala, mas sente. E nós somos espíritos e fica no nosso magnetismo espiritual não aquilo que só falamos, mas principalmente aquilo que pensamos. Se você é indiferente e é gelado, esse gelo e essa indiferença invade o nosso lar através do nosso magnetismo doente. Perceberam, companheiro? E continua. Aprendamos a dialogar para solucionar problemas conversando equilibradamente, conversando com respeito, devolvendo a dignidade por companheiro, porque ele também é filho de Deus como você, ele também tem o DNA divino amoroso como você, e ele precisa ser despertado como também nós fomos. Aprendamos a dialogar com esse sentimento para solucionar, é a solução, a solução, a chave do enigma para solucionar o problema, conversando equilibradamente, pacientemente, com paz íntima, para que o companheiro veja que da nossa parte não existe nenhuma espécie de revide, que não existe nenhuma espécie de luta, não só corporal muitas vezes, mas luta mental. Nós esgrimamos mentalmente uns com os outros. Não é isso também a violência. Não é só a violência material que você bate, que você revida, mas o esgrima mental, a nossa luta mental que travamos com a diferença. Não cobremos a afeição dos amores. Não reclamemos consideração que talvez ainda não tenhamos feito. Não exijamos consideração que ainda não tenhamos feito. Nem estejamos fazendo nada que não estejamos fazendo por merecer. Toda conquista é de merecimento, é de trabalho, é de dever cumprido, é de renúncia. Renunciar para ficar debaixo do mesmo teto com os nossos amores, né? Com os nossos desafetos queridos, porque é aí que nós vamos construir a paz. É aí que nós vamos exercitar a paciência, através da renúncia e da compreensão
principalmente através do diálogo fraterno, a despeito do diálogo respeitoso, com bastante paz e com bastante paciência. Agradeçamos mesmo as mínimas coisas. Gentileza gera gentileza. Não foi assim que o profeta que conviveu conosco aí, debaixo dos viadutos, deixou escrito? Gentileza gera gentileza. Agradeçamos as mínimas coisas que nos façam, não é? Com uma mãe que ajuda no nosso alimento, com um pai que vai buscar os recursos para que nós possamos sobreviver, estudar e sermos alguém na vida. As mínimas coisas, sendo gentis, obrigado, sermos gratos e alegres, sem hipocrisia. Quer dizer, sinceridade no nosso sentimento. E para a hipocrisia é um agradecimento falso. É um agradecimento que não faz parte do nosso conteúdo íntimo. Para ser sincero, para ser gentil, nós não podemos usar de hipocrisia, não é? Beijarmos o rosto um do outro, como se estivéssemos em paz, quando o nosso pensamento muitas vezes são de ódio e de ressentimento. Isso é hipocrisia. Foi o beijo que Jesus recebeu de Judas, o beijo da hipocrisia. Trabalhando com discernimento, burilando nossas próprias imperfeições. Primeiro, burilar as nossas imperfeições. Alcançaremos pouco a pouco, passo a passo, a paz no lar. A paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a certeza desse amor e dessa paz no coração. Não foi assim que Dano Cordel cantou para nós? Pouco a pouco a paz no lar, que há de nos proporcionar, por consequência natural, a alegria, a renovação em nossa caminhada. É isso, companheiros. A nossa mensagem de reflexão, a mensagem dos amigos espirituais que nós também estamos aprendendo. Mas o pouco de gratidão, o pouco de respeito que já temos com os nossos antes queridos que estão debaixo do mesmo teto, a alegria de reconhecer a lei de causa e efeito, a alegria de reconhecer que nós estamos unidos pelo um propósito de estarmos gentis um com o outro, é que nós vamos poder, através da gentileza, gerando gentileza, através da alegria de estarmos agora convivendo com Jesus dentro do lar, através do nosso culto, 1 horinha por semana, que nós vamos construir essa paz. Que Jesus nos abençoe. Um abraço muito querido aos companheiros da casa Irmã Nilza e Amor, dos outros companheiros que vão participar dessas reflexões de outras casas, e que nós possamos ter a certeza absoluta que nós somos capazes de amar. Use de gentileza de modo especial, dentro da própria casa. Experimente atender os familiares como você trata os visitantes. André Luiz. Que Jesus nos abençoe e vamos fazer então a nossa prece de agradecimento e de encerramento. Obrigado, Senhor, por os esclarecimentos que recebemos através dos amigos espirituais que nos orientam, através dessa escola de amor que é o planeta Terra. Estamos matriculados nessa escola, Senhor, porque somos ignorantes da lei de Deus. Estamos matriculados nessa escola, Senhor, porque estamos com a nossa vontade sincera de aprender a amar e de construir a paz no nosso lar. E agora estamos entendendo, Senhor, que essa paz começa em mim. E se eu tenho amor no meu coração, Senhor, com certeza posso construir a paz. Se eu permitir que o Senhor batesse a porta do meu lar e do meu coração, e agora entendo, Senhor, que possamos beber dessa fonte da água viva do teu amor, para que junto contigo, Senhor, as indagações que Pedro teve, através dos nossos parentes difíceis, que as nossas reações não sejam mais aquela capitaneada pelo ego, pelo orgulho, pela nossa arrogância, e sim, Senhor, pela necessidade que temos de amar. Muito obrigado por estarmos com esses minutos juntos, com esses momentos de reflexão, e que nós possamos, sinceramente, Senhor, buscar o seu convívio conosco dentro do nosso lar.
para que juntos possamos aprender a ter paz, possamos aprender a amar com a sua maestria do amor e com a sua pedagogia divina. Obrigado, Senhor. Fica conosco para hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças ao teu amor por todos nós. Muita paz no coração de todos vocês. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal, dia 13 de janeiro, quinta-feira, às 20 horas, com o tema O Tarefeiro Espírita, pela expositora Cláudia Costa, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Aguardamos vocês!